Bom, vamos lá, o nosso primeiro exercício. Analise cada relação entre os conjuntos A e B a seguir. Verifique em cada caso se a relação apresenta ou não uma função. Em caso afirmativo, indique o conjunto imagem. Bem, para ser uma função, nós vimos na aula passada que é necessário que todos os elementos do domínio estabeleçam uma relação com os elementos do contradomínio e que cada elemento do domínio estabeleça uma única relação com os elementos do contradomínio. Todos têm que participar e de cada um tem que sair pelo menos uma única flecha. Bem, nesse caso, na letra A, vamos identificar aqui como A, B, C e D. Na letra A, se nós olharmos todos os elementos do domínio do conjunto A, participam de uma relação com o conjunto do contradomínio, que é o B, e de cada um desses elementos do A sai uma única flecha, ou seja, sai uma única relação. Então, se todos participam e de cada um sai uma única flecha, a gente diz que nesse caso é uma função. E o exercício está pedindo para que, nos casos em que seja uma função, que nós identifiquemos quem é o conjunto imagem. O conjunto imagem é formado pelos elementos do contradomínio que têm relação com o domínio. Nesse caso, são os números 1, o 2 e o 3, aqueles por onde chegam as setas nele. A letra B, nós vamos analisar o conjunto A do domínio. O elemento número 5, ele não tem correspondência com o contradomínio. Então, nesse caso, ele já fura uma das condições para que seja uma função. Então, ele não é função. Porque todos os elementos do domínio precisam manter relação com o contradomínio. E ali o número 5 não manteve relação. No exemplo C, nós temos todos os elementos participando da relação de correspondência com o contradomínio, só que o elemento 2 está se relacionando duas vezes com o contradomínio. E, na definição, para que seja função, todos devem participar da relação, mas cada um deve participar com uma única relação estabelecida com o contradomínio. Então, esse elemento 2 fura a definição também. Então, na letra C, de novo, não é função. Na letra D, se nós olharmos os elementos do domínio, 0, menos 1, 2 e 1, todos eles têm correspondência com o contradomínio, atende a primeira condição. Só que, todos estabelecem relação e de todos eles sai uma única seta. Do 0 sai uma seta, do menos 1, do 2 e do 1. Então, todos eles atendem as duas condições para que se estabeleça uma função. Então, nesse caso, nós vamos dizer que a letra D é uma função. E aí, o conjunto imagem é formado pelos elementos que, de fato, estabelecem relação com o domínio, que, nesse caso, são os elementos 3 e 4. Percebe que não tem problema que nos elementos da imagem chegue mais de uma seta. O que não pode é, do conjunto do domínio, sair mais de uma seta de um único elemento. Então, a imagem ali é formada só pelos elementos 3 e 4, certo? Bom, o segundo exercício. Seja F a relação que associa cada nome de uma lista telefônica à sua letra inicial, e seja G a relação que associa cada letra do alfabeto a um nome de uma mesma lista. Nessas condições, responda se F é uma função e justifique, e se G é uma função e justifique. Então, vamos pensar na relação aqui, dois conjuntos. A relação F está dizendo que leva o nome de cada pessoa à sua letra inicial do alfabeto. Então, o segundo conjunto é composto pelas letras do alfabeto. Não vou pôr todas aqui, vou pôr de forma reticência, todas as letras do alfabeto. Na primeira lista estão os nomes das pessoas, sei lá, Ana, Paula, Carla, Daniela. E aí, se nós conseguirmos fazer com que todos os elementos do conjunto A se relacionem com todos os elementos do conjunto B, e que cada elemento do conjunto A se relacione uma única vez com o conjunto B, então eu vou dizer que isso é uma função, que seria a análise da letra A. Todos os nomes começam com uma única letra. Então, cada nome aqui vai se relacionar com uma única letra. E todos os nomes começam por alguma letra. Então, a Ana vai se relacionar com alguma letra do alfabeto. A Paula vai se relacionar com alguma letra, com a letra P, que está lá em outro lugar no conjunto. A Carla vai se relacionar. A Daniela vai se relacionar. Todos os nomes que eu colocar no conjunto A vão se relacionar com alguma letra, porque todos eles são iniciados por uma letra,
e todos se iniciam por uma única letra, então todos vão se relacionar uma única vez. Então, no caso, eu posso dizer que f é uma função. Essa primeira relação que era f, eu digo que ela é uma função. No caso da letra B, pede para a gente analisar a relação G. A relação G, ela seria a relação contrária disso. Ela vai levar cada letra do alfabeto nos nomes das pessoas de uma lista. Infinitos nomes, né? Tem uma infinidade, vários nomes ali na minha lista e o meu conjunto das letras do alfabeto. E eu quero saber se essa relação que eu estou denominando de G, se isso é uma função. Bom, todos os elementos do conjunto A, que seria o conjunto das letras, vão se relacionar com os elementos do conjunto B? Não sei. Talvez sim, talvez não. Pode ser que eu não tenha nenhum nome no meu conjunto B que comece com a letra B, por exemplo. Pode ser que a letra B não se associe a ninguém. E sem falar que pode existir, como por exemplo aqui, ó, a letra C está associada a Carla e está associada a Carlos. Então, uma mesma letra está se relacionando com duas, ou pode ser que tenha alguma letra que não se relacione com ninguém, porque você não tem a lista completa dos nomes, e pode ser que nem mesmo que você tenha essa lista completa dos nomes, talvez você não tenha todas as letras ali, tá? Então, nesse caso, a função G não é função, porque ela não atende às duas condições necessárias para configurar uma função, certo?